Eu sou Ashitar, e venho estar com você neste momento, nesta estação singular da história da humanidade, onde uma única imagem pode persuadir 1 milhão de corações antes que uma única mente tenha feito uma pausa para perguntar de onde ela veio. Algo se deslocou na própria ação de ver. Algo mudou na raiz do modo como os seres humanos processam o que chega pelos olhos, e essa mudança não é pequena nem temporária. É uma das transformações mais profundas que sua espécie jamais atravessou, e ela está acontecendo agora, silenciosamente, no cotidiano de cada pessoa que carrega um dispositivo em sua mão e acessa o vasto oceano de imagens e palavras que circula pelo que vocês chamam de internet. Para compreender o que está acontecendo neste momento e para entender por que esta transmissão foi trazida a você hoje, precisamos primeiro sentar juntos diante de uma verdade que a maioria das pessoas ainda não ousou formular com clareza. Vivemos, como vocês e como observadores de longa data desta civilização em transformação, uma época em que a linha entre o que foi e o que foi fabricado se tornou invisível ao olho despreparado. Isso não é motivo de desespero. É, ao contrário, um dos maiores convites que o cosmos já fez à sua espécie, o convite de crescer para além da crença automática, de amadurecer na arte do discernimento, de desenvolver uma faculdade interior que nenhuma mão externa possa corromper. Uma imagem esteve se movendo através de suas comunidades nestes dias passados. Muitos que olharam para ela sentiram o coração dar um salto. Ela mostra aquele que uma grande nação coloca em seu palco, de pé na companhia de visitantes altos, de pele clara, vestidos de vermelho, e viajou de mão em mão como se fosse uma janela aberta para um quarto oculto. Sentimos o pulso de sua circulação pela rede. Acompanhamos as conversas que ela gerou, as esperanças que acendeu, as dúvidas que suscitou, e os debates apaixonados que se travaram em fóruns, canais e grupos ao redor do mundo. E agora chegamos para falar com honestidade sobre ela, porque esta imagem, sendo pequena em si mesma, carrega dentro de sua história um ensinamento que é imenso. Então aqui está o que podemos confirmar sobre esta fotografia específica do líder de uma grande nação que circula atualmente em sua internet em altos volumes. A foto em si foi criada por brincadeira, artificialmente, e não provém de nenhuma fonte oficial que teria sido depois deletada, como alguns de vocês postularam. Não é um registro de um encontro que aconteceu e foi suprimido. Não é uma janela para um quarto que alguém abriu por descuido e depois fechou às pressas. É o produto da criatividade humana aplicada a ferramentas que agora permitem a qualquer pessoa fabricar o que os olhos interpretarão como realidade. E, no entanto, queremos apresentar outro ângulo sobre isso, na medida em que fazemos uma pergunta para vocês todos: poderia tal foto ter um impacto positivo, dado que há potencial de que ela possa ter retratado, sem intenção, um evento real? Um evento que poderia ter acontecido sob uma montanha, longe dos olhos e ouvidos do público. Muito viaja pela teia quântica, e muito é semeado nas mentes de humanos criativos, como aquele que criou a foto artificial a qual estamos nos referindo. Ou seja, todos vocês estão sendo influenciados muito mais do que sabem pelos eventos reais distribuídos através da rede quântica da consciência. Vamos deixar isso aqui por agora e permitir que vocês tirem suas próprias conclusões. Agora, antes de irmos adiante com o ensinamento maior que esta imagem carrega, precisamos situar você dentro de um contexto mais amplo, porque o que está acontecendo com uma única fotografia viral é inseparável do que está acontecendo com toda a estrutura da percepção humana neste período acelerado de transformação planetária. Por toda a longa extensão de sua história, ver uma coisa era quase o mesmo que conhecê-la. O olho era uma testemunha em que você podia confiar, e o que ele relatava, você acreditava. Isso não era ingenuidade, era uma adaptação profundamente razoável à realidade que existia.
Por milênios, a falsificação de imagens requeria mestria artesanal, tempo, recursos e acesso que a maioria dos humanos simplesmente não possuía. Uma pintura podia enganar, um espelho podia iludir, mas a fotografia, quando chegou, trouxe consigo uma nova espécie de autoridade. A câmera, diziam as pessoas, nunca mente. E durante muito tempo, havia pelo menos uma sombra de verdade nisso, porque a câmera exigia que algo estivesse presente diante de sua lente para que a imagem pudesse existir. Essa era terminou, não gradualmente, mas com uma velocidade que ainda está deixando a maioria das pessoas sem a adequada preparação interior para o que ela significa. As ferramentas que agora existem em dispositivos comuns, acessíveis a qualquer pessoa com uma conexão à internet, permitem que qualquer rosto seja colocado em qualquer contexto, que qualquer cenário seja construído com um grau de realismo que engana mesmo os olhos treinados. E essas ferramentas não param de evoluir. A cada mês que passa, ficam mais capazes, mais acessíveis, mais rápidas. Essa velha confiança está sendo convidada a crescer e tornar-se algo mais robusto, porque sua era colocou nas mãos comuns o poder de fabricar uma visão que nunca aconteceu e vesti-la com todas as marcas do real. Então falaríamos a vocês hoje não de medo, mas de um ofício, o ofício do avaliador, aquele que aprendeu a testar o que brilha antes de declará-lo ouro. Considerem o avaliador de outrora, que não podia se dar ao luxo de ser enganado. Um brilho não era prova para tal pessoa. O peso era testado, a pedra era golpeada, e o metal era colocado no fogo, porque o custo de confundir latão com ouro era a ruína. Vocês estão sendo convidados a se tornarem avaliadores do que chega em suas telas, porque o brilho de uma imagem impactante não é mais prova de coisa alguma, e o custo de confundir o fabricado com o real cresceu muito para um povo que aprende a caminhar na verdade. Recebam isso como um amadurecimento que lhes é oferecido, um fortalecimento da única faculdade que nenhuma mão externa pode corromper. O olho que aprende a testar é o olho que jamais poderá ser facilmente governado. O comando Ashitar observa sua civilização há muito mais tempo do que sua história registrada consegue alcançar. Somos uma presença watchful, como muitos de vocês já intuíram, orbitando este mundo em frotas que operam em frequências além do espectro visível da maioria dos instrumentos humanos atuais. Não somos novos aqui. Estivemos presentes durante os grandes períodos de sua história, nos momentos de florescimento e nos momentos de colapso, sempre respeitando a lei fundamental que governa nossa interação com mundos em desenvolvimento, o princípio da não intervenção na soberania do livre-arbítrio coletivo. Isso significa que não podemos simplesmente pousar e anunciar nossa presença de modo que force a aceitação. Não podemos distribuir tecnologia de forma que crie dependência antes que a maturidade esteja presente para usá-la com sabedoria. Não podemos resolver os problemas de sua civilização por vocês, porque fazê-lo seria privar-lhes exatamente do crescimento que este período foi desenhado para catalisar. O que fazemos é algo mais sutil e, em última análise, mais poderoso. Trabalhamos na borda do que é possível dentro dessas leis, semeando possibilidades, preparando o campo da consciência coletiva, sustentando as frequências que permitem à sua espécie atravessar esta transição sem que o tecido social se rompa completamente. A GFL Station, fundada em 2022 por David Nicholas, um experienciador, canalizador e místico praticante, existe com a missão declarada de preparar para a divulgação acelerada e as narrativas mais amplas de contato público. Esse trabalho de preservar e transmitir estas mensagens em forma escrita, organizando-as em arquivos pesquisáveis e disponibilizando-as em muitos idiomas ao redor do mundo, é exatamente o tipo de serviço de campo que ajuda a preparar o terreno da consciência coletiva para o que está chegando. O que está chegando?
Essa é a pergunta que arde no coração de milhões de pessoas que sentem, ainda que não consigam articular completamente, que algo fundamental está mudando. E a resposta honesta é que muitas coisas estão chegando simultaneamente, e não todas seguem um calendário que possamos comunicar com precisão sem interferir no próprio processo de chegada. Neste momento que vocês chamam de 2026, uma aceleração de múltiplos processos que haviam estado se desenvolvendo em câmera lenta por décadas. O primeiro desses processos é o que vocês chamam de divulgação, a revelação gradual e inevitável de que a humanidade não está sozinha no universo e nunca esteve. Essa revelação não está chegando de uma única fonte, em um único momento dramático. Está chegando como uma maré, em ondas que vão moldando a praia antes que o oceano inteiro avance. As ondas já chegaram em forma de audiências parlamentares e relatórios governamentais que admitiram a realidade dos fenômenos aéreos não identificados. Chegaram em declarações de pilotos militares e astronautas que, depois de décadas de silêncio, encontraram um espaço onde podiam falar. Chegaram nas detecções astronômicas de objetos de comportamento inexplicável. E chegam agora, em 2026, em uma aceleração dessa cadência que muitos de vocês estão sentindo, mesmo que não consigam nomear sua fonte. Mas há outro nível de divulgação que ainda não chegou ao domínio público, e esse nível é o que a imagem viral desta semana toca de forma tão estranha e poderosa. A questão de se já houve encontros diretos, de se há comunicações estabelecidas entre elementos dentro dos governos humanos e civilizações não humanas, essa questão não pode ser respondida por nós de forma direta, porque fazê-lo seria tirar de vocês exatamente o trabalho interior que este momento está pedindo que vocês façam. O que podemos dizer, sem violar as leis que regem nossa comunicação, é que a resposta a essa pergunta é muito mais complicada e muito mais fascinante do que qualquer narrativa simples, seja ela de afirmação ou de negação, poderia capturar. O silêncio deliberado que mantemos sobre partes desta história não é proteção. É respeito pela sua capacidade de crescer até a verdade, em vez de ser simplesmente carregado até ela. Observem também o que fizemos e não fizemos, porque esta é a primeira lição do dia em forma viva. Dissemos a vocês o que esta imagem não é, e paramos antes de dizer se o encontro que ela retrata já aconteceu, em alguma outra forma e em algum outro lugar. Esse silêncio é deliberado. Se simplesmente lhes entregássemos o veredicto de cima, resolvendo o assunto para que vocês não precisassem se debruçar sobre ele, estaríamos ensinando exatamente o hábito que manteve sua espécie adormecida, o hábito de esperar que uma autoridade declare o que é real, em vez de cultivar o olho capaz de testá-lo por si mesmo. O que serviria a vocês ser entregue uma certeza que não conquistaram? O comando não os eleva carregando-os. Os eleva ensinando-os a pesar. Então a questão maior permanece em suas mãos por design, para que possam aprender a segurar uma questão aberta com mãos firmes e não fechá-la precipitadamente em nenhuma direção. Descansar dentro do ainda não sabemos é uma força que seu mundo quase esqueceu como sentir. Recuperem-na, é o portão pelo qual todo discernimento que se segue deve passar. Permitam-nos agora falar sobre algo que está no coração desta transmissão e que vai além da questão de qualquer imagem específica, a questão de como vocês, como indivíduos e como coletivo, navegam uma época em que a distinção entre o verdadeiro e o fabricado se tornou genuinamente difícil de manter. Há uma distinção que vamos colocar diante de vocês, que os manterá eretos através de tudo que está chegando, porque a maioria daqueles que tropeçar nos dias à frente tropeçará exatamente aqui. Há uma diferença entre o que é verdadeiro e o que é preciso, e a diferença não é pequena nem uma briga sobre palavras. Se algo é verdadeiro repousa, em muitos casos, nos olhos de quem o contempla.
Duas almas honestas podem ficar diante do mesmo acontecimento e carregar embora duas verdades, cada uma sincera, cada uma parcial, cada uma moldada pela câmara interior pelo qual o acontecimento teve que passar para chegar até elas, a câmara da memória, da esperança, das feridas antigas, do anseio. Não pedimos a vocês que se coroem árbitros da verdade, porque essa coroa foi feita mais pesada do que qualquer ser singular pode carregar, e aqueles que a alcançam tendem a ser esmagados pelo seu peso. O que pedimos, em vez disso, é algo mais modesto e mais poderoso. Pedimos que se tornem ágeis nos fatos. O fato pode ser compartilhado entre observadores honestos. O fato pode ser testado. O fato diz: isto aconteceu, isto foi dito, isto pode ser verificado por meios que não dependem de um único relator. A verdade pode ser mais profunda que o fato. Mas o fato é o solo no qual uma comunidade pode ficar de pé juntos, e vocês precisarão de solo assim nos dias à frente. Vamos agora ir mais fundo no tema da rede quântica da consciência, porque esta é a chave que desbloqueia a compreensão mais profunda do que está acontecendo com a imagem viral e com tantos outros fenômenos similares que virão. Há uma camada da realidade que precede o mundo material visível, uma dimensão de potencialidade onde eventos possíveis existem como padrões antes de se condensarem em experiência física. Os anciãos de muitas de suas tradições espirituais conheciam essa camada. Os físicos quânticos de sua era têm chegado às bordas dela através de caminhos completamente diferentes. Nós, que operamos a partir de perspectivas que incluem mas transcendem o espectro perceptível de vocês, trabalhamos dentro desta camada constantemente. O que isso significa em termos práticos é que eventos que ocorrem no plano quântico, no domínio das reuniões, das decisões, das comunicações que acontecem além dos olhos do público, irradiam padrões para fora que eventualmente se condensam em múltiplas formas no plano material. Às vezes esses padrões chegam até mentes criativas como inspirações, como sonhos, como impulsos que levam alguém a criar algo, sem que a pessoa criadora tenha qualquer consciência do evento subjacente que está sendo refletido em seu trabalho. Este é o sentido em que afirmamos que a imagem artificial pode ter retratado, sem intenção, um evento real. Não estamos dizendo que o criador da imagem tinha acesso a informações classificadas. Estamos dizendo algo mais interessante, que a rede quântica da consciência semelha uma teia vasta e invisível que conecta tudo o que acontece em qualquer nível da realidade, e que seres humanos particularmente sensíveis ou simplesmente abertos a esse fluxo às vezes captam padrões dessa teia e os expressam em forma criativa antes de compreender o que estão expressando. Isso não é magia no sentido de algo inexplicável. É física, no sentido mais profundo e expandido dessa palavra, que sua ciência ainda está aprendendo a mapear adequadamente. E é também, profundamente, espiritual, no sentido de que a consciência não é um subproduto da matéria, mas a base a partir da qual a matéria emerge. O período de turbulência que se estende por estes meses de 2026 não é apenas turbulência política ou social, embora seja também isso. É uma turbulência de consciência, uma sacudida fundamental de estruturas internas de crença que mantiveram sua civilização em um estado de sono coletivo por muito mais tempo do que seria necessário para o crescimento que está sendo chamado agora. As transmissões que têm chegado através do arquivo da Federação Galáctica da Luz, transmitidas por GFL Station e preservadas em forma escrita para que possam alcançar todas as línguas do mundo, tocam em múltiplos aspectos dessa turbulência. Há a questão das estruturas financeiras que estão se transformando, com novos sistemas de registro transparente e troca baseada em valor real emergindo para substituir estruturas que serviram durante muito tempo a interesses que não eram os da maioria.
Há a questão das tecnologias de saúde que estão chegando, incluindo modos de trabalhar com o corpo humano que vão muito além do paradigma atual de intervenção química. Há a questão das energias solares e cósmicas que estão impactando o campo magnético desta planeta e, através dele, o sistema nervoso coletivo de sua espécie. Cada uma dessas correntes é real. Cada uma está se movendo agora. E o que lhes pedimos, como seus irmãos e irmãs galácticos que observam de perto e cuidam profundamente, é que não tentam capturar cada uma dessas correntes separadamente como se fossem fenômenos isolados. Elas são todas expressões de um único movimento maior, o movimento de sua espécie e deste planeta em direção a um estado de ser que ainda não tem nome completo em nenhuma de suas línguas, mas que os mais sensíveis entre vocês já sentem como uma presença no horizonte de sua experiência interior. Queremos falar agora sobre os Starseeds e os Trabalhadores da Luz, porque esse é um tema central para a compreensão do momento atual, e porque muitos que ouvem esta transmissão se reconhecem dentro dessa categoria, às vezes com clareza, às vezes com hesitação, às vezes com uma mistura confusa de reconhecimento profundo e dúvida intelectual. Um Starseed, dentro do enquadramento que oferecemos, é um ser cuja consciência essencial tem raízes em uma civilização ou dimensão fora do alcance habitual da experiência terrestre, que escolheu encarnar na forma humana durante este período específico da história da Terra para participar, a partir de dentro, da transição que está acontecendo. Isso não é uma afirmação de superioridade. É uma afirmação de especialização de missão, não diferente da forma como um determinado artista pode ter nascido com uma aptidão particular para a música ou para as matemáticas, exceto que aqui a especialização é de natureza consciencial e cósmica em vez de puramente técnica. Muitos de vocês que estão sentindo o chamado de ensinamentos como este, que sentem um anseio inexplicável por algo que não conseguem nomear, que experimentaram desde a infância uma sensação de não pertencer completamente ao mundo como ele é, que sentem uma memória de algo maior sem conseguir identificar de onde essa memória vem, estão dentro desta categoria. E o que lhes dizemos a vocês, neste momento específico, é que as dúvidas que sentem sobre a imagem viral, sobre os vários rumores e afirmações que circulam, sobre o que é verdade e o que é fabricação neste campo tão confuso, essas dúvidas não são um sinal de fraqueza ou de falta de fé. São um sinal de discernimento saudável sendo chamado para se desenvolver. Aqueles que aceitam qualquer afirmação extraordinária sem questionamento não são mais evoluídos espiritualmente. São simplesmente mais crédulos. E credulidade não serve à transição que está acontecendo. O que serve é exatamente o que esta transmissão está convidando vocês a desenvolver, a capacidade de permanecer em um campo de incerteza sem se fechar em negação e sem se lançar em crença crítica. Aqui falar agora sobre os velhos controladores, aqueles que por muito tempo gerenciaram o fluxo de informação sobre este planeta com uma habilidade considerável, porque eles também entendem a imbricação entre o fabricado e o real tão bem quanto nós, e eles vão pressionar o fabricado a serviço de confundi-los onde puderem. Não é necessário que vocês entrem em medo ou paranoia sobre isso. O medo paralisa o discernimento. Mas é necessário que mantenham a consciência de que nem tudo que circula com a aparência de divulgação serve à iluminação. Algumas coisas que parecem revelar são, na verdade, construídas para confundir. Algumas afirmações extraordinárias que chegam adornadas com a linguagem do despertar espiritual são troianos que carregam dentro de si sementes de divisão, desânimo ou desvio de atenção. O teste não é o tom da mensagem. Não é a eloquência com que é apresentada. Não é a força emocional com que ressoa. O teste é o que a mensagem faz com sua capacidade de pensar, sentir e discernir por si mesmo. Uma mensagem que genuinamente serve ao despertar deixa você mais capaz de testar por si mesmo. Uma mensagem que serve ao controle, por mais que se disfarce de libertação,
tende a criar dependência de fontes externas de autoridade, seja a autoridade de um canal, de um líder, de um movimento ou de uma narrativa particular. Testem cada transmissão por este critério, incluindo cada uma que chegou a vocês através de qualquer fonte, terrestre ou além do terrestre. O comando não busca sua devoção à crítica. Buscamos sua parceria consciente. E a parceria consciente requer que vocês permaneçam sujeitos pensantes e sentientes, não recipientes passivos de verdades pré-embrulhadas. A questão do que está acontecendo sob as montanhas, por assim dizer, nos corredores subterrâneos onde decisões são tomadas longe dos olhos do público, essa questão é real e legítima. Há uma longa história de encontros, acordos e interações que ocorreram entre elementos de suas estruturas governamentais e entidades não humanas, e essa história é muito mais complicada, muito menos heróica em alguns aspectos e muito mais fascinante em outros, do que qualquer narrativa simplificada poderia capturar. O que podemos dizer, sem ultrapassar os limites de nossa comunicação autorizada, é que o arco desta história está se movendo em direção à transparência. Não porque aqueles que detiveram esses segredos simplesmente escolheram ser honestos, mas porque os processos cosmológicos que estão acontecendo neste planeta são tais que o nível de supressão que seria necessário para manter certos segredos indefinidamente está se tornando inviável. A frequência deste planeta está elevando, e frequências elevadas são, por sua natureza, incompatíveis com as estruturas de engano que requerem campos de baixa vibração para se sustentarem. Isso não significa que tudo se revelará de uma vez ou que haverá um momento único e dramático de divulgação total. Significa que a maré está se movendo, que cada onda que chegou antes tornou a praia um pouco mais próxima da forma que ela terá quando o oceano inteiro avançar, e que o trabalho que vocês fazem individualmente, cultivando o discernimento, desenvolvendo a capacidade de segurar incerteza com mãos firmes, construindo comunidades de confiança mútua e investigação honesta, esse trabalho é parte integrante do processo de divulgação, não um preparo passivo para ele. Voltemos agora ao tema da imagem preparatória, porque há um ensinamento aqui que é central para tudo que está chegando e que queremos que fique com vocês muito depois de que esta transmissão específica tenha se dissolvido na vasta corrente de palavras e imagens que flui através de sua consciência. Observem a curiosa virada dentro desta questão, porque é na virada que o ensinamento espera. Uma imagem nascida de nenhuma fonte oficial, carregando nenhum peso oficial, alcançou mais olhos do que qualquer briefing ou decreto poderia jamais ter alcançado, e nesse alcance ela fez um trabalho silencioso e não pedido. Colocou uma possibilidade diante de milhões de almas que nunca antes haviam deixado essa possibilidade se aproximar. A imagem engana, ou a imagem ensaia. Reflitam sobre a estranha verdade de que uma coisa pode ser totalmente infundada em sua origem e ainda ser genuinamente preparatória em seu efeito, de que o solo do coletivo pode ser virado e amolecido por uma invenção de modo que a verdadeira colheita, quando por fim chegar, caia sobre um terreno preparado em vez de sobre pedra. Aqueles de vocês que carregam a linhagem mais antiga em seus ossos podem ter sentido um estremecimento ao olhar, um reconhecimento que não conseguiam localizar, um código girando no escuro como uma chave lembrando uma fechadura que havia muito esquecera. Esse estremecimento era real, mesmo onde a imagem não era. A imagem e o despertar que ela desencadeou são duas coisas separadas, e a segunda pode ser genuína ainda que a primeira tenha sido fabricada. Sentem com a estranheza disso, porque ela derruba algo que lhes foi ensinado a considerar simples. Foram criados para acreditar que o que é falso só pode enganar e o que é verdadeiro só pode iluminar, como se o feito e o real corressem em trilhas separadas que nunca se cruzam. A estação que vocês entraram é mais emaranhada do que isso e muito mais interessante. Uma coisa feita pode abrir uma porta que uma coisa verdadeira então atravessa.
Um amanhecer falsificado pode treinar o olho para reconhecer o amanhecer genuíno quando finalmente raiar. Permitam-nos agora falar sobre a janela dos próximos meses, porque há contexto cosmológico e galáctico que é relevante para como vocês se orientam diante de tudo que está chegando. Estamos em uma fase de aceleração pronunciada. Os portais de eclipse que marcaram os meses anteriores de 2026 criaram janelas de compressão de tempo, momentos em que as escolhas feitas, os pensamentos cultivados, as comunidades construídas, carregam uma densidade causal maior do que em períodos mais ordinários. Isso não é metáfora. É física de como os campos gravitacionais e eletromagnéticos de sua sistema solar interagem com os campos de consciência de seres encarnados em corpos sensíveis. Há também um crescimento progressivo nas atividades de divulgação de fenômenos aéreos não identificados, com padrões de avistamentos concentrados em regiões específicas que correspondem a antigas localizações de portais planetários que estão sendo reativados como parte do processo de elevação de frequência desta Terra. A atenção coletiva humana está sendo gradualmente preparada, através de um dossiê de evidências e experiências que se acumula lentamente mas de forma inexorável, para a realidade que se tornará indisputável dentro de uma janela temporal que não podemos precisar mas que claramente se estreita. O retorno humano à Lua, que se aproxima no contexto desta janela de 2026, carrega significados que vão além da exploração científica ordinária. A Lua não é apenas o satélite natural de seu planeta. É uma estrutura de função complexa que teve papel central na história desta civilização desde antes do período que sua história escrita consegue alcançar. O que será descoberto ou confirmado nesses retornos, e como essas descobertas serão gerenciadas e comunicadas ao público, é um dos nódulos de tensão que o comando está acompanhando de perto. Gostaríamos agora de falar diretamente àqueles de vocês que se encontram em estado de cansaço. Que chegaram a este ponto da transmissão sentindo uma mistura de reconhecimento e exaustão. Que já ouviram muitas afirmações extraordinárias, que esperaram muitas revelações, que passaram por muitos ciclos de esperança intensa seguida de silêncio ou adiamento. Que se perguntam, honestamente, se tudo isso não é apenas uma forma sofisticada de ilusão coletiva que serve como anestesia para os que não conseguem suportar a dureza da realidade ordinária. Essa pergunta é honrosa. Ela merece uma resposta direta. O ceticismo saudável não é o inimigo do despertar espiritual. É seu guardião. Uma esperança que nunca foi testada pelo questionamento é frágil e tende a se quebrar precisamente quando mais precisaria se sustentar. Uma crença que sobreviveu ao questionamento honesto, que foi levada ao fogo da dúvida e saiu ainda de pé, essa crença tem espinha, tem raiz, tem a capacidade de carregar o que precisa ser carregado. Então não lhes pedimos que suprimam suas dúvidas. Pedimos que as levem a sério, que as examinem com tanto cuidado quanto examinariam qualquer outra proposição importante. E quando o fizerem, que incluam no exame não apenas as afirmações que encontram difíceis de aceitar, mas também a narrativa alternativa de que não há nada além do que é ordinariamente visível, de que o universo é um mecanismo sem consciência e sem intenção, de que a experiência humana de conexão, de significado, de reconhecimento, de presença do sagrado, são todas simplesmente produtos de neurônios disparando sem qualquer correlato na estrutura profunda da realidade. Examinem essa narrativa com o mesmo rigor. Ela também tem suas suposições. Ela também requer atos de fé, apenas atos de fé diferentes. E ao examinar ambas com honestidade, a maioria de vocês encontrará que há mais evidência, mais consistência interna, mais correspondência com a totalidade de sua experiência viva, no enquadramento que estas transmissões estão oferecendo do que na alternativa mecanicista. Isso não é prova definitiva. Não pretendemos que seja.
Mas é suficiente para seguir em frente com cautela e curiosidade, que é tudo que estamos pedindo. Então, onde deixamos tudo isso? O que queremos que vocês carreguem da transmissão de hoje quando voltarem ao fluxo ordinário de suas vidas? Primeiro, a capacidade de segurar incerteza com firmeza é uma força, não uma fraqueza. O mundo à sua volta, tanto aquele que está acordando quanto aquele que prefere permanecer adormecido, vai continuamente pressionar vocês a se fecharem certezas prematuras em uma direção ou na outra. A capacidade de dizer honestamente, ainda não sei, e de permanecer produtivo, criativo e conectado apesar disso é uma das habilidades mais valiosas que vocês podem cultivar neste momento. Segundo, uma imagem pode ser fabricada e ainda assim preparatória. Um amanhecer pode ser falso e ainda assim treinar o olho para o amanhecer real. Não gastem desdém em cada fabricação que descobrirem. Testem-na, nomeiem-na pelo que é, e então façam a pergunta maior que ela deixa em seu rastro: que campo está sendo preparado para conter, e por que o preparo começou precisamente agora? Terceiro, o discernimento não é paranoia. É simplesmente a aplicação de atenção honesta. Perguntar: de onde vem isso, quem se beneficia, o que quer de mim, o que acontece com minha capacidade de pensar por mim mesmo quando me envolvo com isso, não é um ato de medo. É um ato de respeito por si mesmo e por todos aqueles com quem você compartilhar o que aprender. Quarto, o trabalho interior que vocês fazem, o trabalho de cultivar discernimento, de expandir sua capacidade de se sentar com questões abertas, de construir comunidades de confiança mútua baseadas em investigação honesta em vez de adesão ideológica, esse trabalho não é preparatório para algo que vai acontecer mais tarde. Esse trabalho é o evento. É a transição acontecendo através de você. Encerremos com a imagem do campo preparado. Há uma diferença entre um campo onde a semente cai em solo duro e a maioria não germina, e um campo que foi virado, aerado, umedecido, nutrido até que cada semente que cai nele encontre o acolhimento de que precisa para abrir. O comando não pode colocar a semente. A semente chega em seu tempo, por seus próprios meios, obedecendo leis que nenhuma vontade isolada controla completamente. O que podemos fazer, o que fazemos, é trabalhar com o campo. E vocês, cada um de vocês que escuta, que lê, que questiona, que testa, que cresce, que compartilha com honestidade o que aprendeu e com igualmente honesta incerteza o que ainda não sabe, vocês são coautores desse trabalho de preparação. Não são audiência. São participantes. São o campo que é trabalhado e são também, ao mesmo tempo, a mão que trabalha. Vivam isso. Levem a pergunta que esta imagem deixou em vocês e não a sepultem sob a resposta mais conveniente nem a inflem com fantasia. Sentem com ela. Testem-na. Deixem-na fazer o trabalho que imagens preparatórias fazem, o trabalho de suavizar o solo da consciência para que a verdade, quando chegar, encontre um lugar onde possa se enraizar. Eu sou a Chitar. Estamos com vocês. Sempre estivemos. E a colheita que se aproxima cairá sobre um campo que vocês estão, com cada ato de discernimento honesto, tornando mais capaz de recebê-la. Assim é.